Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, gente, bom dia. Um bom fim de semana repleto de muita saúde para você e sua família. Primeiramente, muito obrigada, viu, pela sua companhia. E olha só, no programa de hoje vamos falar sobre leishmaniose. Você sabe o que é e como tratar? Daqui a pouco a gente te explica. A adoção, um ato de amor, mas saiba que antes de ser pai ou mãe adotivo, é preciso cuidar da saúde mental. Um especialista vai explicar por que esse procedimento é tão importante. Estes e outros destaques agora no Saúde Você, que está apenas começando. E o Saúde Você de hoje começa falando da saúde dos animais. Isso mesmo, porque os pets têm que estar saudáveis para poder toda a família ficar saudável também. Por ano são registrados mais de 100 casos de leishmaniose aqui na Paraíba, só aqui no estado, viu? Mas você sabe o que é essa doença e como tratar? É o que vamos entender agora na matéria. Confira. Maria das Neves estava decidida a não querer mais um cachorro em casa após a morte de um bichinho de estimação anterior. Mas adotar John há 1 ano e meio foi uma das melhores coisas que fez ultimamente. Eu não queria cachorro, porque eu moro em apartamento. Eu sei que cachorro dá muito trabalho. Mas ele chegou assim num momento tão bom que no meio de 5 eu escolhi ele. Tinha 5 cores diferentes. Tinha um pretinho, um marrom, tinha esse branco. Aí eu até brinquei. É o galego John. O pai é galego do olho azul. O filho tem que ser branco. Não pode ser diferente. Aí ele chegou assim e a gente se apaixonou. E hoje nem eu e nem meu esposo a gente se vê sem ele. Mas com 6 meses de vida, o pet ficou doente. E no meio do tratamento contra a doença do carrapato, mais um diagnóstico. John estava com leishmaniose. Ele começou a não querer comer, ficando magro, porque ele era bem gordinho. Desde de bebezinho ele era bem gordinho. Aí comia e nada do cachorro evoluir. Eu digo, ele vai crescer, ele não é ou não. Então tem alguma coisa errada. Aí eu comecei. Aí levei para o veterinário e foi constatado que ele estava com a doença do carrapato. Aí quando passou 28 dias, o tratamento repetiu os exames. Leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma doença infecciosa e zoonótica e ela é transmitida por um mosquito flebótomo, conhecido também como mosquito palha. Uma vez esse mosquito infectado e picando o animal é que ocorre a transmissão. Essa é a principal forma do animal adquirir a doença. O tratamento medicamentoso contra a doença é para a vida toda. Esta veterinária explica que a melhor forma de evitar o problema é a prevenção. Nós vivemos uma região endêmica, tem muitos casos da doença e a forma de prevenção mais clara e simples é fazer uso de repelente. Repelente em formato de coleira ou formato de pipeta, que é um líquido que coloca no dorso do animal. E cada um vai ter o seu tempo de ação. Outra forma de prevenção é dentro de casa, por exemplo, fazer uso de plantas que naturalmente são repelentes. E esses cuidados, eles servem tanto para pessoas que vivem em área rural como em área urbana, assim como animais que vivem em apartamento. Porque até mesmo esses animais que vivem em apartamento, eles saem para passear nas praças, finalzinho de tarde, horários que a gente sabe que os mosquitos eles surgem em maior quantidade.
Maria contou com a ajuda de amigos para pagar o tratamento de cerca de R$5.000 para o grande amigo de 4 patas. Ela considera John um milagre diante da indicação de eutanásia. Mas pelo amor ao animal, retribuído com muito companheirismo, ela resolveu insistir na vida dele. E o resultado dá para ver nas imagens. Hoje ele está muito bem. A médica que falou para mim tirar a vida dele, é uma vida. Já imaginou eu chegar e dizer, não, vou matar? Por quê? Se ele quer viver. Não tenho condição de jeito nenhum de tirar a vida dele. Nunca. Mas a gente mostrou aí um pouquinho da história do John. Que bom, né? Que ele está bem agora, saudável, sendo tratado. E esse tratamento é a longo prazo. Então, o tutor tem que cuidar do bichinho a perder de vista para garantir a saúde dele. Então, é fundamental manter os remédios em dia, as dosagens certas, não pode descuidar para poder ele não adquirir outras doenças a partir da leishmaniose. E é muito importante, né, saber que agora, apesar de não ter cura, há uma sensibilidade maior dos profissionais da veterinária para serem contra a eutanásia. Isso porque há tempos atrás, né, esse procedimento era muito comum nesses animais quando adquiriam a leishmaniose ou, como a gente falava antes, o calazar. Então, dá para ter um tratamento seguro para o animal, tomar as medidas preventivas para que ele não contamine outros e aí sim a família seguir segura e saudável e o pet também. Então, tem que seguir a risca, tem que se comprometer, porque vai valer muito a pena a gente ver, então, aí a saúde do John e, claro, da tutora dele também. Todo mundo feliz e a gente deseja mais felicidade ainda para essa família. E você sabia que quando se pensa em adoção, é preciso inicialmente procurar um auxílio de psicoterapia? Sobretudo para saber enfrentar os desafios emocionais e educacionais, não só do pretendente, como também da criança ou adolescente a ser adotada. Eu conversei com um psicólogo e analista jurídico do Tribunal de Justiça, aqui da Paraíba, que vai nos ajudar a entender a necessidade da saúde mental para quem escolheu a adoção. Acompanhe. Olha só, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, viu? A relevância da psicologia no processo de adoção. Parece uma coisa simples ou algo automatizado, mas tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade envolvida nesse procedimento, tanto para os pretendentes, como também para aquelas crianças e adolescentes que estão na expectativa de encontrar um novo lar. Por isso a gente veio conversar com o Tomás Mota, ele que é psicólogo do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba e trabalha numa área muito importante. Eu queria já de pronto agradecer a tua participação para falar de um assunto tão delicado, mas que antes da gente começar a gravar, você me chamou a atenção para duas filas. A fila de pretendente, que ela é menor do que a fila de pessoas, de crianças e adolescentes para serem adotadas, é isso? Pronto, é aquilo que na tradição, né, de como se fala sobre adoção, costuma se resumir com uma frasezinha, a conta não fecha, né? Por que se diz que a conta não fecha? Nós temos mais requerentes aguardando por crianças do que nós temos crianças precisando de família adotiva. No Brasil inteiro, isso é uma realidade de todo o Brasil. Tá? De 2009 para cá, com a criação de legislação específica sobre a adoção, a gente tem revertido uma tradição histórica, né, de que adoções aconteciam quase que exclusivamente de recém-nascidos. Tá? E a gente tem cada vez mais conseguido encontrar famílias adotivas para crianças e adolescentes de perfis diferentes. Mas hoje a gente ainda tem uma realidade no Brasil inteiro, aqui em João Pessoa não é exceção, de que nós temos muito mais requerentes que desejam adotar crianças de 0 a 12 anos, a maioria dos requerentes quer adotar crianças de 0 a 5, tá? E nós temos uma realidade de adolescentes aguardando por inserção em família. Então, reforçando o que você falou, né? É uma prática que requer muita sensibilidade para que a gente possa mediar essas
duas filas diferentes, né? As crianças que precisam de família e as famílias que desejam exercer paternar e maternar, né? Exercer a parentalidade através da adoção, né? E que têm necessidades distintas, né? Essas crianças precisam de família agora e os adultos às vezes vão ter que esperar um bocado na fila se o perfil deles for mais restrito, se for um perfil menor do que esse perfil 0 a 5 anos. E aí como é que vocês fazem esse trabalho de triagem? Porque não é fácil assim, eu quero adotar e gostei dessa criança ou desse adolescente e vou levar. Não é isso. Como é que vocês garantem que aquela pessoa ou aquela família vai poder dar um lar saudável para a criança? Precisamente, né? É preciso ter muita sensibilidade também nesse momento, mas além de sensibilidade é preciso que a gente seja criterioso. Tá? Então, o processo de habilitação para a adoção, ele é um processo que envolve algumas etapas, a gente precisa reunir documentação. Então, por exemplo, o requerente que quer se habilitar, ele precisa apresentar antecedentes judiciais, antecedentes criminais, precisa apresentar atestado de sanidade física e mental, além daquelas outras exigências legais, como, por exemplo, ter uma diferença de 16 anos em relação à criança que quer adotar. Lembrando também, né, que, por exemplo, avós não podem adotar os netos, né, tem algumas limitações legais que a gente explica para quem nos procura. Tá? Mas o trabalho da equipe interdisciplinar, que é composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, da qual faz parte como psicólogo, envolve, além dessa questão de, né, garantir que essas exigências legais sejam cumpridas, na própria literatura de psicologia jurídica voltada para a adoção, frisa muito a necessidade de a gente acolher esses requerentes que chegam, para que a gente cuide da saúde mental deles, para que a gente possa dirimir eventuais dúvidas, né, especialmente, né, tentar compreender da onde é que surge aquele desejo pela adoção. Né? A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas procuram a adoção com uma motivação que não é legítima. Né? Procuram a adoção não porque querem maternar, não porque querem paternar, mas porque, às vezes, numa idade avançada, estão com aquela sensação de ninho vazio. Eu me identifiquei como mãe a vida inteira e estou agora sem saber lidar com isso, procuram a adoção. Às vezes porque ainda não conseguiram processar um luto da possibilidade de gestar, né? Às vezes isso acontece também. Às vezes, infelizmente, motivações ainda mais danosas, né? É a pessoa que imagina que vai precisar de uma ajuda numa idade mais avançada e não está procurando um filho, uma filha. Tá? Então, a gente precisa ser cuidadoso, a gente precisa ser criterioso. É muito comum que os requerentes falem: nossa, mas isso demora tanto, por que precisa de tanta burocracia se eu sou uma pessoa de bem? Eu sempre lembro que a gente não tem acesso ao coração de ninguém de forma transparente, né? A gente precisa ser muito cuidadoso para que a gente garanta que essa criança, que se ela vai ser indicada para um processo de adoção, se ela passou por uma destituição do poder familiar, se ela foi retirada da família de origem, ela muito provavelmente passou por uma situação de negligência ou de violência. Ela teve os seus direitos não assegurados pela sua família de origem. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho para que isso não aconteça novamente na família adotiva. Verdade. E de forma biológica ou não, o processo de educação com essa criança, com esse adolescente é o mesmo. Às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem que quando a criança, eu não quero adotar porque eu não sei de onde ela veio, né? Porque eu não sei a procedência da família, vai que seja uma pessoa ruim. E isso não existe. O cuidado, o zelo, a educação é a mesma. E tem problemas, né, nessa relação pós-adoção também, é comum. Precisamente. Você tocou num ponto que é muito importante para a gente que lida com a adoção, que é esse mito familiarista, né? De que a ideia de que a filiação biológica é a única fiadora do afeto, digamos assim. O afeto só se estabelece por conta da filiação biológica. Tá? E a gente sabe que isso não é verdade. Ano passado, houve um caso até vinculado a uma pessoa famosa, e eu confesso que sou uma pessoa tão por fora dessas coisas de rede social que agora não me ocorre qual foi o caso. Mas foi o caso de uma pessoa que desistiu de uma adoção tardia. E um profissional psicólogo também, colega, fez um comentário muito interessante. Ele trabalhava na Polícia Civil de Minas Gerais. Ele era psicólogo da Polícia Civil de Minas Gerais. E ele comentou que adolescentes, quando fugiam de casa e eles eram adotados, a primeira resposta das pessoas era: fugiu porque foi adotado. E ele dizia que, estatisticamente, ele lidava com vários casos de adolescentes que fugiam de casa, porque é uma fase de rebeldia, a gente sabe, é um clichê da adolescência.
né? Mas as pessoas, quando se tratava de uma filiação biológica, tratavam como, poxa, um adolescente sendo rebelde. Quando era um adolescente que tinha chegado àquela família através da adoção, essa ideia de que a adoção era a causa daquele comportamento de rebeldia que é típico da adolescência, ultrapassava até mesmo um clichê. Todo mundo sabe sobre a adolescência que ela é uma fase de rebeldia, né? E esse foi um comentário que me chamou muita atenção, porque a gente vê isso, às vezes, até em casos bem-sucedidos, né? Esse preconceito familiarista, esse preconceito de que vai ser o biologismo que vai garantir o afeto. Às vezes, a gente precisa ter um olhar muito atento para que a gente possa garantir que uma adoção seja bem-sucedida. É um trabalho que a gente faz aqui também de acompanhamento, já quando o requerente está se aproximando de uma criança para concluir a adoção, cuidar com muito carinho daquela vinculação para que a gente possa ir superando esses preconceitos à medida que a gente for identificando isso. E pós-adoção, há um acompanhamento psicológico aqui da vara? Por quanto tempo? Como é que funciona isso para garantir esse vínculo? Pronto. A gente costuma dividir didaticamente, né, esse período de construção da vinculação em 2 momentos. O primeiro é o momento que a gente chama de aproximação, em que a criança ela ainda está na instituição de acolhimento e o casal que vai vir a adotar essa criança ou adolescente vai aumentando o tempo de contato com essa criança. A gente orienta que esse contato vá aumentando progressivamente, que inclua dias de semana e dias de finais de semana, que esses requerentes já passem a se inserir na rotina da criança, de levar ela para colégio, levar ela para algum acompanhamento médico que ela faça regularmente, que é uma realidade que a gente tem em muitas das crianças que estão acolhidas, né? Precisam de algum acompanhamento psicológico, odontológico ou médico para alguma questão de saúde. E à medida que isso vai se estabelecendo com sucesso, a gente passa para um momento posterior, que é o estágio de convivência, em que a criança passa a residir com os requerentes passam a ter a guarda daquela criança. É um momento de muitas transformações, porque agora vão ter que se adaptar com a criança ali todo dia, já dormindo na casa, né, já participando daquela rotina realmente diariamente, já passam a ser guardiões da criança, já podem matricular em escola, já podem considerar como dependente para plano de saúde e podem, inclusive, requerer a licença paternidade e maternidade, né? Então, é um momento de muitas transformações, esse momento da chegada. Mas a adoção ainda não foi concluída. E a gente acompanha ao longo dessas etapas para que, quando a gente decida pela adoção, a gente toma essa decisão de forma madura, a gente acredite de fato que aqueles requerentes estão aptos a exercer a parentalidade através da adoção e que o destino, né, de ficar com aquela família é o melhor para aquelas crianças. E quando a adoção da criança acontece de forma bem cedo, né? A criança ainda uma bebê, praticamente 1 ano, máximo 2 anos, e aí tem pais que alguns optam por não revelarem que não são filhos biológicos. Qual o melhor momento para se dizer isso sem causar grandes traumas? Perfeito. Essa é uma coisa que a gente gosta de frisar muito aqui. O melhor momento é desde sempre. Antes da criança aprender a falar, eu brinco. Vai ensaiando contar aquela história. E uma coisa que a gente fala muito, né? Eu me vinculo à psicologia complexa junguiana e Jung tem uma frase que eu acho muito feliz, que ele fala do veneno da vida não vivida. Aquilo que você imaginava que poderia ter vivido e não viveu. Tá? E para a criança que não sabe sobre a sua história de vida, o veneno da vida não vivida é essa história oculta de sua origem. Tá? A construção dessa identidade pessoal para todos nós, para qualquer ser humano, isso não é uma exclusividade da adoção. A gente precisa ser inserido e responder essa questão, quem sou eu? Através da biologia, através da cultura. Né? Então, contar a história da criança é permitir que ela possa responder essa questão. E contar desde sempre, não esperar para um momento. Uma coisa que a gente gosta muito de frisar é tentar combater essa ideia do mito da grande conversa. Que a gente vai esperar a criança ter uma determinada idade, vai sentar e vai conversar sobre aquilo e pronto. Resolvi essa questão, posso nunca mais tocar naquilo. Essa conversa sobre a origem da criança, ela vai ter que ser atualizada sempre que a criança tiver demanda sobre isso. E ela vai trazer questões novas e vai atualizar aquilo de acordo com sua capacidade de compreensão várias vezes ao longo da vida. Lógico que na primeira vez que você conta aquilo, né, eu estou até ensaiando, conta por historinha antes da criança aprender a falar, para que ela não sinta que nada foi escondido dela, que ela precisa se envergonhar da construção da filiação a partir da adoção, porque quem é que na nossa vida diz o que é tabu? Quem é que na vida diz do que a gente deve se envergonhar? O que é certo, o que é errado?
nossa interação com os nossos pais, com nossa família e com a nossa comunidade. Tá? Então, a gente sempre estimula uma relação muito transparente em relação à adoção, para que esse tema não vire o tabu e para que a criança sinta que pode tratar desse tema com os pais, que são as figuras que vão ser mais importantes na vida dela. Então, é importante que ela sinta que ela pode contar com os pais, que esse tema nunca seja escondido. Verdade. Então, na verdade, tem que ter uma preparação de todo mundo, né? Das crianças, dos pais, dos pretendentes e também da equipe que vai intermediar esse processo, que ela tem que estar muito preparada e muito sensível para a causa, não é? Exato. Então, ok. Muito obrigada pela tua participação. Que agradeço. Muitíssimo obrigado. E a gente espera que todo mundo tenha agora a possibilidade de conversar mais sobre a adoção e, quem sabe, entrar na fila para ser um pretendente também. Foi um bate-papo muito enriquecedor e é interessante, né, ver o quanto que um psicólogo é uma função importantíssima para a criação desses vínculos, desses laços, porque era uma família que não tinha filhos, a grande maioria é assim, e a criança ou adolescente que pensava em encontrar uma família, mas também não era certo. Então, a criação desse vínculo é fundamental. Isso tem que ser guiado, orientado por especialistas, multiprofissionais, inclusive, para poder criar esse vínculo, porque não tem como depois se descartar. Uma vez o vínculo feito, a criança escolhida e a criança também escolheu a família, esse vínculo ele vai ser para sempre como um filho biológico. Então, essa decisão ela tem que ser muito madura, muito maturada e o psicólogo vem nesse intermédio, né, para fazer com que esse vínculo que antes não tinha se estabeleça de uma forma segura e saudável para todos os lados. E a iniciativa é belíssima. Então, parabéns a quem resolve adotar e também essas crianças e adolescentes que estão abertos a novas famílias e novas oportunidades para ter qualidade de vida. E olha só, vamos continuar, tá? Falando de coisa boa. Agora, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Veja como funciona. As horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já. Não sai daí.